Tite é mais um treinador que cai no Flamengo. E eu fui um que critiquei muito, eu aqui falo, achei um trabalho péssimo. Mas também é mais um que cai no meio desses jogadores que mostram sem sangue, num time apático, num time que quase ninguém joga nada e que ganham milhões de reais por mês. Quando que a diretoria do Flamengo vai começar a cobrar jogador? Eu digo diretoria, tem que começar a expor também. Tem que começar também a reclamar de jogador, que a gente não vê dirigente do Flamengo indo em treino, cobrar, dando esporro. A gente só vê dirigente amiguinho dentro do Flamengo. E o que eu vejo é que a gente tem, pode ser um time desorganizado, como eu falava que era, e era. Mas é um time frouxo, cara. É um time covarde, é um time que tem medo de perder, é um time que corre menos do que os outros. Quantas vezes a gente já falou aqui que o Flamengo mostrou menos vontade que o adversário, que o Flamengo correu pouco, que o Flamengo cansou no segundo tempo. Esses jogadores precisam ser cobrados também, Vamp. E diretoria, porque eu não vi a torcida que xingou o Tite no final do jogo, tinha que protestar contra Landim e Marcos Braz. E aí eu não sei a relação, principalmente de organizadas hoje. É uma coisa que eu vou até apurar. A possibilidade de ter esquema é enorme. É uma coisa que eu vou até apurar, porque eu conheço lideranças organizadas do Flamengo. Eu conheço. E aí eu vou perguntar, vem cá, por que o Tite foi xingado depois do jogo contra o Atlético Paranaense e o Marcos Braz não foi? E o Rodolfo Landim não foi? Esses caras tinham que ter sofrido protesto no jogo contra o Atlético Paranaense. E o normal, quando o Flamengo tá numa crise como tá agora, era que isso acontecesse. Será que pode ter ali, como disse o Flávio aqui, acordo? Tem eleição chegando, vamos ter um acordo de paz aqui. Tem eleição para vereador chegando, porque isso eu vou apurar. Por que que as organizadas não gritaram também protestos contra Landim e Marcos Braz? Era obrigação fazer isso no Maracanã contra o Atlético Paranaense, velho Vamp. Não, lógico que os jogadores têm uma parcela grande de culpa, né? Você pega esse elenco do Flamengo, mesmo ele todo desfalcado, jogadores importantes, o Pedro, né, machucado, o Cebolinha vinha jogando bem, voltou a jogar bem com a presença do Tite, Luiz Araújo, você tem o Michel que foi contratado ali para suprir a ausência do Cebolinha, machuca também, vários jogadores do departamento médico. E quem ficou ainda torna o Flamengo um time muito forte. Os jogadores têm que ser cobrados também. Uma postura melhor, um futebol melhor apresentado e não ficar tudo só na conta do treinador. Eu ontem estava vendo o jogo, Tico, mas eu estava sem o áudio do jogo, né? Eu estava vendo as imagens. Quando o Flamengo entra em campo, a torcida vai o Tite, é isso? Ou foi durante o jogo? Vaiou antes e depois. Durante o jogo, não. Antes e depois. Antes eu também não escutei muito, não. Não, Depois eu escutei. Eu estava sem o áudio, eu estava com a imagem. Depois, no apito final, foi xingado, não é nem vaiado. Xingado. E aí é o que eu falo. Se xingou, se protestou contra o Tite, pra mim tinha que protestar contra os dois maiores culpados hoje. Rodolfo Landim e Marcos Braz. Pra mim são os dois maiores culpados. São os caras que entornam dinheiro nesse Flamengo, que muitas vezes contratam mal, que fazem multas rescisórias milionárias com vários treinadores e torram o dinheiro do Flamengo. E aí muita gente diz, ganharam títulos, ganharam. Mas eu acho que também não ganhar título com os times que formaram é quase impossível. É quase impossível não ganhar. E eles conseguiram passar o ano passado em branco e esse ano em branco. Então, eu sou justo. Eu fui o maior crítico do Tite na imprensa, eu acho. Mas não tinha que ter protesto só contra o Tite ontem. Era protesto contra o Tite, contra os jogadores, que até teve um pouco time sem vergonha. A torcida gritou time sem vergonha. Mas tinha que ter protesto também contra Marcos Braz e Rodolfo Landim. Tinha que ter. Porque foram eles que contrataram o Tite, foram eles que decidiram demitir o Sampaoli só depois da eliminação da Libertadores, foram eles que demitir o Tite só depois da eliminação da Libertadores, que esperam a eliminação, não veem que o trabalho não está dando certo. Então, eu acho que esses caras têm que ser cobrados, muito cobrados. E outra, foram eles também que não quiseram contratar o Jorge Jesus. O valor é muito alto, tá bom. Melhor pagar o que o Jorge Jesus pediu quando ele estava livre no mercado do que o Tite pediu agora. Eles não quiseram contratar o Jorge Jesus. Não quiseram. Eles não gostam do Jorge Jesus. Eles têm mágoa que o Jorge Jesus foi embora quando tinha feito acordo com eles. Eu dou toda a razão para essa mágoa.
Mas pra mim o orgulho não tem que ser colocado acima do Flamengo. A sacanagem que eles podem fazer com o Jorge Jesus é trazer ele de volta. Como você? Acaba com a idolatria dele em 6 meses. Patético. Acaba com a idolatria dele em 6 meses. Você quer se vingar do Jorge Jesus? Traz ele pro Flamengo. 6 meses. Ele vai sair a tapa. Isso. Como ele saiu do Benfica quando ele voltou. Isso. Você vai ver. Isso eu apostaria com o senhor. Eu também. Essa eu aposto. Então pronto, se chegarem pro Jorge Jesus e falarem, você pode contratar, você pode formar o grupo que você quiser, eu aposto que ele não sai xingado. Porque ele pode não ganhar título. 6 meses. O que eu falo é que as pessoas dizem, você acha que ele vai ganhar título? Talvez não. Vai sair a tapa. Mas ele vai jogar futebol. Você vai ver. Ele não vai ter medo de jogar futebol. Sabe o que jogador do Flamengo já falou pra mim? Sabe o quê? Que jogador do Flamengo já falou pra mim? Foi até o Vitinho, pronto. Que eu tinha uma super amizade, adoro esse moleque. Ele falava pra mim, Thiago, no treino, quando a gente arrisca pra frente e perde a bola, ele não fala nada. Só que se a gente, no treino e no jogo, se a gente tiver no ataque e recuar a bola, é esporro grande. Ou seja, ele é um cara corajoso. Coragem ele ia ter. Você coloca o Jorge Jesus como um dos maiores técnicos da história, é isso? Do Flamengo eu coloco como o maior, se você quer saber. Tem um cara chamado Cláudio Coutinho. Coutinho, eu sei. Falar. Que foi um fenômeno também. Não dá nem pra comparar, mas enfim, tudo bem. Mas por que não dá nem pra comparar? O Coutinho tinha um time até melhor que o do Jorge Jesus, claro. E olha o que o Jorge Jesus fez o Flamengo jogar, gente. Ele jogou um ano. Todo mundo tinha E um ano é pouco? Fazer o time jogar pra caramba por um ano. Coutinho botou o time campeão do mundo, você tá maluco? Mas eu sei disso. E assim, deitando. E você concorda que o time do Coutinho era melhor que o do Jorge Jesus? Porra, olha a geração do Coutinho. O time era melhor porque jogava mais. O time era melhor. Que talento, gente. Tinha o Zico. Tinha o Zico. Ele tinha o Zico só. Claro. O Zico sozinho já é melhor que o Flamengo de 2019. Não, mas pera. Porra. Mas ele fez o Zico jogar. Passaram outros treinadores pelo Zico e não ganharam. Esse aí... O Jorge Jesus, ele teve um ano mágico. Por isso que eu gostaria de ver de novo. A grande sacanagem seria trazer ele de volta. Sabe quando dá tudo certo? O Jorge Jesus, ele funcionou no Benfica, voltou, não funcionou. Ele é um treinador de periférico. Ele nunca foi treinador de um time, exceção feita na terra dele em Portugal, ele sempre foi um treinador periférico. Nunca foi destaque em nada, em lugar nenhum. Nada. É um treinador periférico. Não foi treinador de seleção, não foi treinador de nada. Mas no Flamengo ele ficou endeusado por causa daquele ano. Então, se ele for inteligente, ele não volta. E se o Flamengo quiser fazer uma sacanagem com ele, traz ele de volta. Eu discordo. Pra mim, ele foi um baita treinador. Ele foi biotricampeão português pelo Benfica. Ele foi biotri, Bruno. Acho que foram três. Ele foi tricampeão português pelo Benfica. Ele levou o Benfica a 2 finais de Liga Europa, que não é fácil chegar em final de Liga Europa. Ele teve 3 anos de brilho no Benfica e 1 ano no Flamengo. Só. Caramba, mas a carreira dele, agora no Al Hilal. Aí dizem, é o futebol árabe. Tá bom, ele bateu o recorde, é campeão de tudo. Periferia do futebol. Tá bom, mas aonde ele passou, gente? Futebol em grande, então. Mas foi por onde ele passou. E por que ele não passou por grandes times? Talvez porque ele não tinha capacidade. A chance que ele esperava, ué. Não, chance não, capacidade. Se o cara é bom, ele leva. Se o cara faz um bom trabalho no Benfica e um bom trabalho no Flamengo, ele poderia ter recebido alguma chance. Não recebeu. No Benfica. E não recebeu. Não recebeu. Não, por que será? Mas não sei, Flávio, mas o cara não teve a chance. Pode ser que ele fosse para um grande clube europeu e fosse bem. Não existe não ter chance se você faz um trabalho que convence. Os caras olham, os caras conhecem, eles sabem que aí não. O técnico do esporte, os caras estavam todos de olho, não foi. Técnico português tem um grande técnico, esse sim, chama-se José Mourinho. Esse não dá pra discutir. O resto é tudo técnico. E eu vou te falar, você pode rir da minha cara. Eu prefiro 1000 vezes o estilo de jogo do Jorge Jesus do que o do Mourinho. Eu também. Pronto. Eu também. Eu tô falando como conceito, como cara que mudou filosofia e tal. Agora, eu também prefiro. Eu não gosto de ver o time do Mourinho jogar. Eu prefiro o time do Jorge Jesus, sem dúvida. Isso é outra coisa. Mas eu tô falando como grandeza. O Mourinho é um técnico de alto. O Mourinho, na história do futebol, ele é da história do futebol. É o único técnico português que, até hoje, talvez venha um outro aí, até hoje, o único técnico de Portugal na história chama-se José Mourinho. O resto é tudo técnico periférico. Deu certo ali, deu certo acolá, pegou uma coisinha aqui, um momento lá. Técnico português significativo só tem um, chama-se José Mourinho. O resto é periférico. O trabalho do Abel é ruim no Palmeiras? Claro que não. O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo foi? Claro que não. Tem coisas pontuais. Óbvio que tem. Mas técnico significativo para Portugal, só o José Mourinho. Vai ser o interino o Felipe Luiz, né? Sim. O Felipe Luiz vai ser o treinador interino. Eu até disse aqui ontem que parecia que ele não estava aceitando ser o treinador. E eu falei, para mim seria uma frouxidão do Felipe Luiz. Falei mesmo. Eu posso ter minha opinião. Ele não aceitar um trabalho como treinador do Flamengo.
É a oportunidade que todo mundo espera. O Bruno discorda. Ele acha que não é bom ser treinador do Flamengo hoje. Eu acho que se um treinador... Você vê o Dorival Júnior. Ele passou pelo Flamengo, sim, pelo São Paulo, foi para a seleção brasileira. Sim, dá uma projeção. Dá uma projeção. O próprio Marcelinho Carioca falou aqui ontem com a gente que Corinthians levou o Tite para a seleção, Flamengo, Jorge Jesus foi falado muitas vezes, tem que ir para a seleção ou não. Querendo ou não, são clubes de massa que dão mais dimensão. Mas também pode destruir a... Você acha que pode destruir a carreira de um Carpini, por exemplo. Carpini vinha em ascensão, pegou o São Paulo, não fez um trabalho ruim, foi demitido e agora está quase que recomeçando. Mas ainda está no Vitória, pô. Não, mas está recomeçando. Ele estava no Juventude, sim, fazendo um bom trabalho. Mas então, ele está se mantendo nesse nível, Juventude, Vitória. Não, mas... Tem que tentar dar uma porrada. Não, mas você vê, ele se queimou. Ele estava em ascensão e voltou para o mesmo estágio que ele estava. O São Paulo queimou, como já queimou tanta gente, como vai queimando. Jovens treinadores, é muito difícil, cara. Então, vamos ver se o Fernando Seabra vai se repor rapidamente. Espero que sim. Vamos ver. Bom, tem uma situação, né? E o Felipe Luiz, parece que ele topou na hora, tá? A gente tá dando aqui... o Mauro César Pereira, ó. A coluna do Mauro, eu acabei de ler aqui. Flá decidiu demitir o Tite. Aqui, ó, que eu não assino o site que ele faz a coluna. Mas vamos tentar. Demite Tite antes da entrevista. E Felipe Luiz topou na hora. Tá? É isso, o Mauro César vai trazer pra gente aí esses detalhes, ou seja, o Flamengo já tinha demitido o Tite antes da entrevista coletiva.